Na era em que os MP3, iPods e celulares com fones ganharam grande espaço no nosso cotidiano, muitas pessoas ficam com o famoso fone conectado aos ouvidos, excedendo o tempo de exposição. Os abusos da barulheira do dia a dia e dos sons em fortes intensidades podem causar sérios danos auditivos. Para nos falar sobre como cuidar da saúde auditiva nos dias de hoje, o nosso Opinião Livre de hoje conversa com o otorrinolaringologista, Dr. Jamal Azan. Muito prazer em recebê-lo aqui, Dr. Jamal. Prazer, obrigado. A gente não dá conta, né, de tantos barulhos que a gente tem no dia a dia. É verdade. E muitas vezes a gente se esquece desse detalhezinho que está extrapolando, né, muito barulho. Quais são os principais problemas causados por abuso, principalmente desses fones de ouvido que a gente agora está acostumado a ver todo mundo com fone de ouvido o tempo todo, doutor? Com certeza. A nossa sociedade, cada vez mais, em função da tecnologia, tem gerado não só muito mais ruído ambiental, tanto na nossa casa quanto no nosso trabalho, como a facilidade de aquisição de aparelhos de MP3, iPods, esses aparelhos de som, né, de ouvir música. As pessoas têm usado isso no seu transporte. O tempo todo. O tempo todo. Indo para o trabalho, indo para a escola, mesmo em casa. Hoje, inclusive, fica-se com o fone e trabalha-se no computador. Então, o que acontece é que a sobrecarga de barulho, de ruído da nossa cidade associada a mais um ruído, sem dúvida nenhuma, pode gerar lesões. Mas até que ponto? Principalmente os jovens, né? Não sei se são só os jovens, eu acho que todo mundo está com fone de ouvido, principalmente no ônibus, né? Já vem para passar o tempo. Qual é o cuidado? Quando a gente sabe que está extrapolando? Quanto tempo, se existe, né, um tempo em relação ao quanto tempo você pode ficar com fone de ouvido? Existe esse limite? Sim, existe esse limite, é um limite bem definido. Eu acho que inicialmente seria muito importante deixar claro para todos que a audição é um sentido, é um órgão do sentido. O órgão do sentido, ele se comunica com o meio ambiente. Eu capto ondas sonoras, então isso é muito sensível, precisa de um ajuste muito fino. Então, se houver algum tipo de sobrecarga e lesão, isso pode danificar. Existem tabelas muito bem definidas para a limitação de exposição a ruído. Então, 85 decibéis, que é uma intensidade sonora bastante razoável, como se a gente estivesse num trânsito no carro com vidro aberto, nós podemos nos expor até 8 horas seguidas sem o risco de lesão, desde que haja no mínimo 16 horas depois de repouso auditivo, né? Ocorre que de 85 decibéis para 90 decibéis, o que aumenta só 5 decibéis, o tempo de exposição já cai de 8 horas para 4 horas. Ou seja, um pouquinho mais alto, já cai pela metade o tempo de exposição. A 100 decibéis, para você ter uma ideia, o nosso limite é somente 1 hora. E 115 decibéis, 7 minutos. Mas então, vamos explicar com um exemplo. Por exemplo, numa balada. Isso. Você fica perto da caixa de som, entendeu? E aquilo fica, você não consegue nem conversar. Isso. E quantos decibéis tem isso? Sem dúvida, mais que 100 decibéis, o que, para não haver risco de lesão, é possível que a pessoa fique exposta entre 7 minutos, 10 a 15 minutos. Agora, o que nós vemos? As pessoas ficam horas lá, principalmente os jovens e adolescentes. Então, existe um estudo na Inglaterra hoje que mostra que 30% dos adolescentes já têm hoje lesão auditiva induzida por ruído. Ou seja, os nossos jovens estão se expondo a ruídos, não estão dando a devida atenção e o número de lesões é cada vez maior. E eu chamo muito a atenção
ao fato de que as lesões auditivas induzidas por ruído são irreversíveis. Não tem cura, não tem como tratar, não tem como operar, aparelho auditivo não resolve, ou seja, lesou o nervo auditivo pelo ruído, infelizmente essa lesão vai continuar. Isso não importa a idade? Não importa a idade, as lesões, elas são cumulativas, quanto mais exposição ao ruído, maior chance de acrescentar a lesão. E a boa notícia é que, cessando a exposição ao ruído, essa lesão não vai progredir. Ela não vai melhorar, mas ela não vai progredir. É como, por exemplo, comparar o malefício do cigarro. A pessoa fuma, existe aquele processo de degeneração do pulmão, ela para e aí não vai para frente. Estaciona na lesão, exatamente. Mas isso não quer dizer que vai melhorar. Não, exatamente. Essa comparação é perfeita e eu acho que o principal que deve ficar na mente de todos que estão nos assistindo, lesão auditiva induzida por ruído é irreversível, não vai curar mais. Como que funciona? O senhor trouxe aqui um modelo. Como é que funciona? Só para a gente entender, antes de entrar em outras coisas mais práticas, o cuidado que a gente tem que ter. Porque muitas vezes, assim, a gente, né, o cotonete, tem gente que enfia lá dentro. É verdade. Quer dizer, o que precisa fazer e saber para cuidar realmente? Ok. Quando a gente estuda a anatomia normal do sistema auditivo, a partir da entrada do canal auditivo, depois da orelha, nós temos uma certa distância em centímetros aqui, no qual, no final do canal, nós temos a membrana do tímpano. Ocorre logo de cara que cada pessoa tem um comprimento do seu conduto auditivo. Então, se a pessoa introduz algum objeto, ela pode lesar a membrana do tímpano a depender dessa distância. Se a pessoa tem um canal auditivo mais curto, ela vai lesar. Então, o som entrando por aqui, ele mexe a membrana do tímpano, que mexe os 3 ossinhos, que são martelo, bigorna e estribo, e transmite a audição para o nervo auditivo, que chama-se cóclea, cujo nome mais comum é o caracol, porque ele é enroladinho mesmo, né? Esse nervo auditivo, o caracol, que é o nervo auditivo, é onde existe o sofrimento das células de captação e transformação do som em impulso elétrico, e é aqui que acontece a lesão. Ou seja, se o som é muito alto, ele vai, digamos que, mexer com muita intensidade essa cadeia ossicular, vai empurrar muito forte o líquido que está aqui dentro, lesando essas células. Se isso for uma exposição constante, demorada, essas células vão sofrer. E nós só temos, como eu disse para você, uma chance. Né? Muito interessante. Em relação, o senhor trouxe esse aqui, isso aqui é o quê? Existe uma forma de você amenizar esse transtorno? O que acontece é que cada vez mais os jovens têm uma tendência, não só os jovens, claro, todos nós, mas têm uma tendência a elevar cada vez mais o nível de intensidade sonora do seu tocador de MP3. Então o que acontece? Se a gente está num ônibus ou no metrô, já existe o ruído barulho ambiente. do ônibus e do metrô, é verdade. Já existe. Então, esse barulho ele vai entrar no meu ouvido. Aí, o que eu vou fazer para ouvir melhor a minha música? Aumentar mais. O que vai somar, então, a intensidade sonora à intensidade do ambiente externo. No mínimo por umas 2 horas, né, de trânsito. No mínimo por 2 horas. Aí, o que acontece? Nós perdemos a noção. Sabe quando você está numa festa que você está falando muito alto, mas você não percebe que está falando alto? É verdade. Então, se de repente o som acabar, você vai ver que você está falando muito alto e você não tem esse controle por causa do ruído externo. Então, esse é um equipamento muito simples, que se conecta ao tocador de MP3 e o fone de ouvido vem aqui, de tal forma que
o fone de ouvido passando por este equipamento, ele terá liberado aqui no máximo 85 decibéis. Ou seja, você pode aumentar... Que é o limite. Que é o limite que você pode ficar 8 horas. Então, você pode aumentar quanto você quiser o seu MP3, que aqui vai sair 85 decibéis. Que bom. É um mecanismo de segurança muito importante. Então, ouvir o MP3 em um volume muito alto, sem controle e principalmente sem a noção do controle. Como eu falei, no ambiente ruidoso a gente não tem noção, você põe no máximo para ouvir pouco, mas isso na verdade está chegando às células auditivas e gerando lesão. Mas tem uma coisa muito interessante que eu trouxe para você aqui também, né? Para nossos telespectadores. São os protetores de ouvido, né? Então as pessoas falam, mas então se eu for numa balada eu vou botar algodão, eu vou botar um protetor, mas não dá. Por que não dá? Porque esses protetores, que são os protetores mais comuns, são protetores que abafam todas as frequências do som. Ou seja, quando você não precisa ouvir o som ambiente no qual você está inserido, por exemplo, você vai assistir uma corrida de Fórmula 1, você quer ver o carro passar, mas o som é muito alto, você não precisa do som, então você se protege. Ok? Por exemplo, o trabalhador... Que aí extrapola muito o som, né? Muito, demais. O som do motor. Som do motor, pessoas que trabalham em indústrias gráficas, né? Indústria têxtil, metalúrgica. Então, esse protetor, ele vai abafar tudo. E aí o que acontece? Você não consegue ouvir a música, você não consegue conversar direito. Então, esse protetor, que é o mais comum que as pessoas imaginam, não é adequado para isso, mas nós temos o protetor adequado. Esse é um protetor que inclusive vende no Brasil, esse aqui as casas vendem. Ele é um protetor especial que tem um filtro de frequências agudas. Então, quando você coloca este protetor, você vai conseguir ouvir a música ambiente, você vai conseguir conversar, porém o filtro vai evitar a lesão nas frequências agudas, que é o mais comum. Esse é um protetor usado para músicos, técnicos de som, para pessoas que lidam com o som e têm que ouvir o som. Então, esse é um limitador de lesão. Também é muito importante que as pessoas conheçam, porque ele existe. Ele é muito menos desconfortável do que aquele que bloqueia totalmente o som. Deu para você perceber, tô até quietinha aqui ouvindo as explicações, porque é muita coisa que a gente esquece. A gente esquece, né? Muitas vezes de cuidar da audição, do ouvido e toda essa parte aqui de cima que realmente faz a diferença no dia a dia da gente. Vou fazer um rápido intervalo comercial, daqui a pouco eu continuo conversando com o Dr. Jamal. Até já!